Ok. Bem, vamos então ao nosso tema desta noite. Meu boa noite, minha alegria de estar com vocês, em primeiro lugar, e podermos estudar a doutrina espírita em tudo aquilo que ela tem de mais belo e mais importante para a própria vida da gente, não é? Então, hoje vamos falar de reuniões mediúnicas sérias, natureza e características, não é? Está no módulo 2, as bases da comunicação mediúnica. O espírito é o ser da comunicação, por excelência. No mundo espiritual, a comunicação se dá através do pensamento. Mas no mundo material, prevalece a palavra, falada ou escrita. Então, vamos ver aqui o que é que Kardec, através do Livro dos Médiuns e de tudo aquilo que ele deixou, vamos dizer, pronto para a estruturação até dos trabalhos na casa espírita, as reuniões de estudo, as reuniões de investigação daquilo que os espíritos podiam trazer para nós em termos de revelação sobre a dinâmica do mundo espiritual e das próprias comunicações, né? Então, esse tema, essa aula, vai falar de reuniões e comunicações, basicamente. Então, começando pelas reuniões, vamos começar entendendo como elas são importantes para a aquisição de conhecimento a respeito do mundo espiritual, dos seus habitantes, da sua dinâmica, de como os espíritos agem, como eles aprendem no mundo espiritual, como eles interagem entre si e com o mundo físico. Para incentivar o estudo e o esclarecimento dos participantes, favorecendo a troca de ideias e observações em comum, né? Então, temos essas reuniões. Incentivar o estudo e o esclarecimento dos participantes, né? É importante o estudo em grupo, sempre muito mais proveitoso do que a gente fazer o estudo individual. Não que não seja proveitoso também, mas é estudando em grupo que nós temos maior aproveitamento, porque cada um pode participar também com o conhecimento que já tenha, com a sua própria experiência de vida, muitas vezes, né? E com a sua experiência na própria casa espírita. Então, isso é como Kardec idealizou, então, o estudo doutrinário. E em grupos pequenos, ele iria dizer, não é? O aproveitamento é ainda maior, né? Devem funcionar as reuniões mediúnicas como um todo coletivo, um todo, uma unidade. Deve haver uma harmonia. Embora sejamos todos diferentes uns dos outros, e muitas vezes participamos desses grupos em diferentes condições, claro, é natural, mas é exatamente das diferenças, não é, que se faz um maior aproveitamento, porque cada um, então, vai poder colocar um tijolinho nessa construção, né? Ninguém está impedido de participar, de interagir e até de perguntar, evidentemente, não é? Às vezes a gente pensa que num grupo, né, a gente está ali ouvindo, de repente
a gente pensa numa pergunta e aí, em seguida, não, mas essa pergunta é muito simples, não tem necessidade. Pode ter, pode não ser para você, mas pode ser para um outro que está no grupo e que, às vezes, nem teve a mesma ideia e, às vezes, até ele não gosta muito de se expor, de fazer perguntas, então a sua pergunta pode ajudar ao esclarecimento de outros. Portanto, esse grupo, não é? Tendo as reuniões realizadas sob condições especiais de controle, é que se obtém bons resultados. Isso é muito importante também, a questão do controle. Por isso que a gente fala, muitas vezes, que quando você faz o evangelho em casa, não deve dar passividade a espíritos. De repente, tem ali no grupo familiar algum médium, né, de incorporação até, e aí sente a presença de alguma entidade que quer falar. No Evangelho do Lar não é bom, né, dar passividade, porque o ambiente não é preparado da mesma forma que numa casa espírita. Agora, tem muitos casos que as pessoas dão, porque já têm uma certa experiência, já trabalham, às vezes, na casa espírita e se sentem seguras, né, para dar passividade. Mas não é o caso. O Evangelho no Lar é para estudo do Evangelho e para a higienização do ambiente doméstico, né? Muito bem. Então, a natureza e as características dessas reuniões estão necessariamente relacionadas ao nível de conhecimento e ao caráter moral dos seus integrantes. É muito importante essa questão também, por isso que na Federação de São Paulo, num certo período, né, a área de ensino começou a aconselhar ou a orientar os alunos que terminavam o curso básico para que eles, em seguida, ingressassem no curso de aprendiz do Evangelho para depois fazer educação mediúnica. Porque no curso de aprendiz do Evangelho vai se trabalhar, não é, a questão moral, a própria evangelização do médium. Então, isso é muito importante depois, durante o curso de educação mediúnica. E por isso que ele fala aqui da importância, né, do conhecimento e da moral, dessa questão da nossa reforma íntima, necessidade que nós sentimos, mudanças de hábitos, não é? Digamos, questionar os nossos próprios conceitos de vida e mudar aquilo que possa ser mudado para melhorar o nosso aproveitamento na vida de relação, né? Muito bem. Então, as reuniões, nesse caso, elas podem ser frívolas, experimentais e instrutivas. É uma classificação que o livro de vocês aí traz, não é? Eu montei a aula baseado no texto do livro. E livro, se reporta em várias passagens ao Livro dos Médiuns, não é claro? Que é no capítulo 29 do Livro dos Médiuns, nós temos ali reuniões e sociedades. Então, ali é que Kardec vai, principalmente, esmiuçar essa questão, não é, das reuniões e das comunicações. Embora as comunicações também tenham sido trabalhadas ao longo de todo o livro. A doutrina espírita surgiu dessas comunicações, não é? Kardec fundou também a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, exatamente para poder auscultar a espiritualidade e obter as informações importantes para
digamos, o trato com a mediunidade, né? Como é o mundo espiritual, a sua dinâmica, como se encontram os espíritos no mundo espiritual e aquilo que eles podem nos ajudar, nos esclarecendo e também nos auxiliando nas práticas na casa espírita, né? Então, em primeiro lugar, vêm as reuniões frívolas aqui. Elas se compõem de pessoas que só veem o lado divertido das manifestações e que se divertem com os gracejos dos espíritos levianos. Então, reunião frívola é isso, né? Onde espíritos levianos comparecem, atraídos, né, por outros espíritos encarnados, mais assim, curiosos do que interessados em aprender com a espiritualidade, né? E que são essas pessoas que não levam, digamos, a vida muito a sério, né? Então, são capazes de fazer brincadeiras de tudo, aliás, como é típico do brasileiro, né? Tão irreverente para tudo, às vezes, os assuntos mais sérios, né, nós fazemos gracejo. Então, os espíritos apreciam essas pessoas, né, bastante, e as reuniões, e a elas não faltam, por aí gozarem de inteira liberdade para se exibirem, porque é isso, nós os atraímos, e se atraímos é porque queremos que eles falem, que eles se apresentem, que eles conversem conosco, não é? E muitas pessoas, assim, quando se trata das reuniões sérias, às vezes as pessoas têm um certo receio, às vezes são um pouco inseguras no trato com a espiritualidade. Tem pessoas que nem abraçam a tarefa mediúnica porque tem medo dos espíritos, né? Eu já vi isso, já vi pessoas falarem isso, né? O seu medo, então por isso elas preferiam assim até fazer a caridade, tal, mas não trabalhar com a espiritualidade. Então, nessas reuniões, perguntam-se banalidades de toda sorte. Aquelas reuniões de brincadeira. Vocês acho que conhecem, né, aquela brincadeira até dos copos, não é? Em que os espíritos ali se manifestam e brincam, não é? Geralmente são jovens, adolescentes que gostam dessas brincadeiras e tal. Agora, não é recomendável, né? Porque também acontecem acidentes nessas reuniões e é muito perigoso isso. Mas já vi vários jovens perguntar, quando fui fazer, inclusive, palestra numa faculdade aqui na capital, como chama? Na Álvares Penteado, né? E os alunos lá, às vezes, perguntavam essa questão dos copos, e a brincadeira dos copos e tal. Então, a gente tem que dizer, não façam, né? Não brinquem com os espíritos, porque isso pode dar muito problema, e já deu vários acidentes com sérios, digamos, ferimentos, às vezes, certos danos, não é, a quem estava presente. Então, é bom levar a sério a espiritualidade, mesmo esses espíritos, porque eles podem nos fazer algum mal também, pela nossa invigilância, pela nossa falta de seriedade no trato com a espiritualidade. Portanto, essas reuniões não são consideradas reuniões espíritas propriamente. Se você chama os espíritos só para satisfazer sua curiosidade, só para você se divertir, então isso não é reunião espírita. A reunião espírita é uma reunião séria, em que a gente trata os espíritos com muito respeito e procura obter deles, não é,
informações importantes para para o nosso próprio conhecimento e para a nossa formação, né? E, por isso, também, os espíritos superiores não comparecem a essas reuniões. Eles só comparecem àquelas reuniões que são preparadas com seriedade, em que o grupo, não é? Ele se reúne sistematicamente e vai criando as condições para que os espíritos, então, percebendo o esforço daqueles estudiosos, daqueles médiums, não é? O esforço para poder iniciar um trabalho sério, uma casa espírita, por exemplo. Então, aí sim, aí eles atendem, porque essa casa, esses médiums, futuramente vão ser servidores, né, do Cristo e sob, muitas vezes, a supervisão e a orientação desses espíritos mais elevados. Quanto às reuniões experimentais, à época de Kardec, serviam, mais particularmente, à produção de manifestações físicas, porque o Kardec estava estudando, pesquisando, né? Procurando tirar o máximo proveito dessas reuniões, notando a boa vontade também dos espíritos que ali compareciam, para, digamos, mostrar a ele como os fenômenos se realizavam, enfim, tudo aquilo que Kardec estava buscando para o aprofundamento, né, do seu conhecimento, que começou lá nas mesas girantes, propriamente, e aí se aprofundou, principalmente quando Kardec fundou a Sociedade Parisiense, né? O seu grupo, digamos, a sua casa espírita para evocação de espíritos, estudos, né, investigação do mundo espiritual propriamente, e ali ele descobriu muitas coisas interessantes. A gente vê, por exemplo, no livro O Céu e o Inferno, né, quantas entrevistas propriamente Kardec fez com a espiritualidade para obter as informações de como estavam aqueles espíritos no mundo espiritual, como se deu a passagem deles para o mundo espiritual. Muitos desencarnaram longe da família, longe dos amigos, e não se tinha notícias mais deles. Kardec fazia a evocação através do espírito São Luís, que era o patrono da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Então, ele localizava e trazia o espírito quando era possível. E aí o próprio espírito revelava, então, como tinha sido a sua passagem, e casos muitíssimo interessantes a gente vê na segunda parte do livro O Céu e o Inferno. Essas reuniões foram realizadas por eminentes estudiosos, não era só Kardec, tinha médiuns extraordinários, o próprio Camille Flammarion, né, que astrônomo, assim, renomado, né, naquela época, era um médium, e ele, inclusive, é o responsável pela elaboração do capítulo 6º do livro A Gênese, em que ele intermediou as revelações, as comunicações de Galileu Galilei, segundo consta na própria Gênese. Recentemente, eu ouvi de um médium lá em Londres que o que aconteceu ali foi um caso anímico, porque, segundo esse médium, o próprio Camille Flammarion era o Galileu Galilei reencarnado. Portanto, ele não intermediou nada, ele falou
se ele é o Galileu, ele falou dele mesmo, do conhecimento que ele tinha. Aliás, existe uma outra obra interessantíssima na literatura espírita, que eu até recomendo para quem gosta de história, principalmente, que é o livro Eu Sou Camille Desmoulins, do Hermínio Correia de Miranda. O Camille Desmoulins foi um famoso jornalista no período da Revolução Francesa. Ele estava lá, ele era um jornalista, quando a Revolução eclodiu. E ele participou ativamente ali, como jornalista, procurando notícias, informações e tal, e ele acabou sendo preso e guilhotinado. E a esposa dele, que era companheira dele também, todo esse trabalho, na semana seguinte, também foi guilhotinada. Nesse livro, Eu Sou Camille Desmoulins, o Hermínio Miranda, que fazia regressão de memória, foi procurado por um jornalista, vejam vocês a coincidência, né? Por um jornalista carioca, chamado Luciano dos Anjos, porque o Luciano estava sentindo que estavam acontecendo algumas coisas muito estranhas na vida dele, né? E aí ele vai procurar o Hermínio para fazer essa regressão de memória, saber por que estava tendo aqueles insights, ou sonhos, e coisas do tipo, né? Durante as sessões, o Luciano dos Anjos, de repente, entra em transe e através dele, começa a falar o Camille Desmoulins. No livro Cartas e Crônicas, do Irmão X, tem aquela página intitulada Kardec e Napoleão. Se vocês tiverem oportunidade de ler, ou se já leram, hão de ver lá o nome do Camille Desmoulins, né? Porque lá houve um encontro na espiritualidade, né, entre o espírito que viria a ser Allan Kardec, na sua nova reencarnação, e o espírito Napoleão Bonaparte, que estava encarnado, né? O Napoleão era a reencarnação de Júlio César, imperador romano. E Kardec, então, vem conversar com ele. Só que, na espiritualidade, num edifício belíssimo, onde houve essa reunião, esse encontro, estavam lá presentes muitos espíritos notáveis na história do mundo. Muitas cortes romanas, soldados romanos presentes, porque, mais uma vez, Napoleão Bonaparte era a reencarnação do general Júlio César. E ali, então, aparece, entre os vários nomes famosos da época, não é, da Revolução, o Camille Desmoulins estava lá, no meio deles. Ele que houvera desencarnado através da guilhotina. E aí, durante essas reuniões, o Luciano dos Anjos começa a falar mediunizado e o Hermínio, a princípio, pensou que era um espírito que estava falando através do Luciano. Mas, ao longo das reuniões, descobriu que era o próprio espírito Luciano dos Anjos quem estava falando. Ou seja, ele era o Camille Desmoulins reencarnado. Então, ele conta um monte de coisas, de detalhes da Revolução, que não se encontram nos livros de história, porque ele viveu aquelas experiências, mas não sobreviveu à Revolução para contar para nenhum historiador, não é? E então ele revela porque eram coisas do conhecimento dele, situações de que ele participou. E ele conta, inclusive, que nesta encarnação, a esposa dele, no tempo da Revolução, que ele amava muito, eles se amavam muito, eles tinham um amor muito grande um pelo outro. Nesta encarnação, ela é a filha do Luciano dos Anjos. Ele revela tudo isso, inclusive revela quem é Danton, Robespierre, Marat, que estão todos reencarnados no Brasil. É um livro belíssimo, muito interessante. Vocês
podem ler e vão ter ali muitas informações curiosas, inclusive sobre Chico Xavier, dizendo que estavam reencarnados no Brasil cerca de 250 mil franceses daquela época. Entre nós aqui, ó, somos, alguns franceses somos nós mesmos, viu? Pode acreditar. Bom, então, o Camille Flammarion, ele foi um dos médiuns mais importantes que trabalharam ali com Kardec, além daquelas jovens, né, que auxiliaram Kardec também como médiums, aquelas que revisaram, né, a obra de Kardec, enfim. Ele tinha ali à sua disposição, né, médiuns extraordinários que foram assim, essenciais, né, para a produção da codificação espírita. Então, essas reuniões foram realizadas por eminentes estudiosos e por autoridades do mundo científico, entre elas, Camille Flammarion. A curiosidade é um dos fatores que motivam a participação nessas reuniões, e ainda que ocorram bons fenômenos mediúnicos, estes nem sempre são suficientes para convencer os presentes e torná-los espíritas. É verdade. Primeiro que a gente não deve ter a pretensão de converter ninguém ao espiritismo. Já se falou muitas vezes, né, que a doutrina não tem a pretensão de fazer prosélitos, mas ela os faz naturalmente, porque todos aqueles que têm contato com o espiritismo, que querem conhecer a doutrina com seriedade, as pessoas se encantam e ficam, né? Se tornam seguidores da doutrina, se tornam espíritas, né? Atuantes, muitas vezes, nas casas espíritas, e eu conheço vários assim. Então, não temos que convencer ninguém, porque não é pela palavra que a gente convence, né? E sim pelo exemplo. Então, o exemplo de um trabalhador dedicado, de um estudioso, né, constante, isso sim é que vai contagiar outras pessoas, vão descobrir também na literatura espírita as maravilhas que a gente acaba descobrindo. Então, diz Kardec, apesar disso, as experiências desta ordem trazem uma utilidade que ninguém ousaria negar. Claro, porque os espíritos estão ali prontos para revelar coisas extraordinárias a quem realmente tenha um interesse sério em descobrir o que está por trás desses fenômenos, né? Ou da presença dos espíritos nesses estudos, nesses grupos. E isso me lembra também a história de Sir William Crookes, na Inglaterra, um gênio da ciência britânica, né? E que se interessou por participar de reuniões espíritas onde aconteciam fenômenos, exatamente porque ele era descrente de tudo aquilo e ele tinha a intenção de desmascarar os espíritas, os médiuns, né? E aí, então, quem aparece para ele é Florence Cook, a médium Florence Cook, né? Com o espírito Kate King, e o William Crookes se interessa em estudar o caso dela, só que ele impõe algumas condições, entre elas que os fenômenos, os estudos se dessem na casa dele, porque ele não queria ser enganado, ludibriado, porque ele achava que tinha algum truque por trás daquelas questões. Então, na casa dele, evidentemente, elas não iam conseguir fazer truque nenhum, né?
E aí, então, as reuniões se deram durante mais ou menos 3 meses. Fenômenos extraordinários aconteceram, ele fez um estudo completo, tudo aquilo que ele queria descobrir, ele descobriu, confirmou a validade dos fenômenos, né? Fenômenos reais, né? A presença do espírito, a materialização, tudo aquilo que a Kate King produziu, não é? E que ofereceu a ele, inclusive, de presente, objetos materializados que ele guardou, encantado com tudo aquilo. E, ao final de tudo, ele confessou o seguinte: eu, inicialmente, achava que esses fenômenos eram fraudulentos, que nada disso era real. Então, hoje, e que os espíritos não existiam, que eu não acreditava, né, que eles existissem. Hoje, eu posso dizer que eu realmente não acredito, mas sim que eu tenho certeza que eles existem. Então, ele confirma, e com isso também ele ganhou a antipatia da Academia de Ciências de Londres, né? Porque, lógico, o cientista, o materialista, né, não acredita em espírito, em Deus, não é? Nada para eles vem de Deus. Então, ele começou a ser visto de uma forma assim, torciam o nariz para ele, começaram a achar que ele era mais um místico do que um cientista realmente. Daí para frente, mas ele manteve a opinião dele, e firme como um homem honesto, que reconheceu também a veracidade, né, dos fenômenos e da existência dos espíritos. Muito bem. Seguindo. Diz o nosso texto que, nos dias atuais, essas reuniões frívolas persistem, sendo que estudiosos espíritas e não espíritas procuram conhecer peculiaridades da faculdade mediúnica e do médium, assim como da realidade extrafísica. É isso, elas são importantes também para efeito de estudos e de confirmação, né, daquilo que a doutrina nos revela. Espíritos esclarecidos encontram-se presentes, auxiliando os experimentadores encarnados, quando percebem a seriedade com que são conduzidos os trabalhos. Muitas vezes os espíritos esclarecidos até são os que trazem aqueles outros que vêm para participar da reunião, não é? E se revelar o seu próprio caráter. Quanto às reuniões instrutivas, como o nome indica, oferecem esclarecimentos e são assistidas por espíritos de ordem elevada. Se são reuniões instrutivas, evidentemente, aí vem a pleiade do Espírito da Verdade, né, que estava incumbida de fazer toda essa revelação a Kardec, né, e ao seu grupo de assistentes. Para tanto, aqueles que realmente desejam instruir-se precisam colocar-se em condições de atrair a presença e o amparo de espíritos superiores. Vejam, colocar-se em condições de atrair. Como é que a gente se coloca em condições de atrair? Primeiro, estudando a doutrina, passando pelo curso, como vocês estão fazendo agora, né? Então, aí vocês vão saber, na hora de participar de um trabalho, mesmo que seja um trabalho, digamos, investigatório, né, de estudo, vão saber como se posicionar, fazer a conexão com a espiritualidade, estabelecer a sintonia, né, estar ali também dando suporte para os outros que estão participando mais diretamente, enfim. Tem aí a presença e o amparo dos espíritos superiores, portanto, não há que temer uma reunião séria, uma reunião instrutiva, como a que a gente faz aqui no curso de educação mediúnica mesmo, a parte prática, não é? Não há que temer nada. Tudo ali está bem amparado pela espiritualidade e digamos, os fenômenos ou
as comunicações dos espíritos se dão sob absoluta confiança e segurança, né? Demonstrando, então, sinceridade de propósitos, desejo de estudar os fenômenos e vontade de compreender as consequências morais do intercâmbio mediúnico. Então, é importante isso, né? Se eu vou, eu quero estudar, eu quero desenvolver a mediunidade, eu quero educar a minha mediunidade, então, eu estou com um propósito sério, né? Estou certamente mostrando a minha sinceridade, o meu desejo, e os espíritos são muito simpáticos a isso, né? Eles gostam muito quando a gente tem essa iniciativa e procura se colocar da melhor forma para o aprendizado, para a participação na própria reunião. Kardec destaca, então, que uma reunião só é verdadeiramente séria quando se ocupa de coisas úteis, com exclusão de todas as demais. Então, se é uma reunião séria, é porque você está buscando, né, conhecimentos, estudos, investigação. Portanto, a reunião é útil para todos que estão ali presentes e, com isso, é uma reunião instrutiva verdadeiramente. Kardec vai dizer também que a instrução espírita não compreende apenas o ensinamento moral que os espíritos dão, mas também o estudo dos fatos. É isso, né? Abrange a teoria de todos os fenômenos, a pesquisa das causas e, como consequência, a comprovação do que é e do que não é possível. Em suma, a observação de tudo que possa contribuir para o avanço da ciência. O Livro dos Médiuns é o livro da ciência espírita por excelência, né? É o livro onde a gente vai conhecer a fundo as propriedades do perispírito e como ele é a peça nuclear no estudo da mediunidade e na prática mediúnica, né? Tudo acontece em torno do perispírito, do nosso corpo espiritual. As reuniões instrutivas são as indicadas para serem realizadas nas casas espíritas. Claro que a gente pode fazer estudo em casa também, evidentemente, né? A gente pode fazer uma prece, pode, eventualmente, ter a presença dos espíritos nos ajudando, mas na casa espírita, mais uma vez, que é o local apropriado, mais apropriado para um estudo aprofundado da doutrina, porque ali você tem pessoas preparadas para ministrar as aulas, para esclarecer, enfim, para indicar os melhores livros para se ler e estudar e completar os estudos, né? Então, a casa espírita, na verdade, a escola espírita é a mais apropriada, então, para essas reuniões instrutivas. Ainda que, a despeito da boa vontade dos seus integrantes e da seriedade na condução da atividade mediúnica, muitas reuniões nem sempre são consideradas instrutivas propriamente ditas. Muitas vezes as reuniões começam com um propósito, depois foge, né? Foge daquele propósito, desvia-se o assunto, começa a fazer perguntas que não têm nada a ver com a questão em si e desvirtua, de uma certa forma, a própria reunião. No entanto, eu já participei de reuniões assim, às vezes em sala de aula mesmo, mas isso não quer dizer que as pessoas não sejam esclarecidas, mesmo quando elas têm dúvidas sobre outras questões, e que os educadores podem atender, né, responder às perguntas e, evidentemente, esclarecer aqueles que estão presentes, que têm, mais uma vez, um propósito sério de aprender e, eventualmente, se sentir também motivados a estudar a doutrina ou os livros que sejam indicados na aula ou na reunião.
São sérias, não resta dúvida, mas nem tudo que é sério é instrutivo. A razão para tal ocorrência está relacionada à insuficiência de estudos doutrinários. É o que eu disse. As pessoas, às vezes, não têm conhecimento suficiente, aí começam a fazer perguntas de outras questões que não têm a ver, mas a gente, na medida do possível, não esclarece, mas temos que manter o foco, não naquilo que é o objeto de estudo da própria reunião. Fornecem melhor compreensão relativa à prática mediúnica espírita e à ação dos espíritos no plano físico. Então, sempre tem essa conotação, né? Reunião séria tem a ver, então, com a prática mediúnica espírita e a ação dos espíritos entre nós, né? Seja nessas ocasiões, seja na vida social em geral, na família, enfim. Né? Os espíritos estão sempre presentes aqui, porque o mundo espiritual não é um lugar distante, né? É aqui, à nossa volta. Né? Os espíritos são mais numerosos, os desencarnados mais numerosos do que os encarnados. Então, somos nós, geralmente, que estamos no meio deles e não eles no meio de nós. Classificação das comunicações dos espíritos. Agora passa-se, então, às comunicações, né? A natureza e as características das reuniões mediúnicas estão intrinsecamente vinculadas aos tipos de comunicações. Então, essas comunicações podem ser classificadas da seguinte forma: grosseiras, frívolas, sérias e instrutivas. Mais uma vez, né? Uma coisa está relacionada com a outra. As reuniões, né, são presenciadas por espíritos que qualificam essas reuniões. Comunicações grosseiras são as que se traduzem por expressões que ferem o decoro, por incrível que pareça, né? Isso também acontece. Só podem provir de espíritos de baixa condição, ainda cobertos de todas as impurezas da matéria, e nada diferem das comunicações dadas por homens viciosos e grosseiros. Por isso que o médium precisa de educar a sua mediunidade, não é? Porque o médium educado, evidentemente, ele vai saber passar uma comunicação, digamos, evitando esse palavreado inferior, não é? Que muitas vezes o espírito traz, e fazendo com que o próprio espírito, né, ele mude a sua forma de se comunicar, porque não há necessidade, não é, de a gente transmitir exatamente as expressões que o espírito está passando, quando a gente pode, digamos, traduzir em palavras mais nobres aquilo que o espírito quer dizer por uma razão qualquer, e muitas vezes por causa do próprio médium, né? Por isso é importante a evangelização do médium, e que o médium... A questão é a seguinte, é que muitas vezes nós, na casa espírita, temos um comportamento, e fora da casa espírita, o nosso comportamento é outro. Então, é nessas horas que esses espíritos, digamos, eles se sentem, né, autorizados a usar um palavreado, que pode ser o palavreado que o próprio médium, às vezes, usa fora da casa espírita, na sua vida em sociedade, em família. Então, é preciso que a gente use, né, um palavreado mais nobre também. E isso aqui, essa orientação, nos ajuda até a modificar o nosso próprio vocabulário comum, né? Eu tinha um colega lá em Londres, médium também, também fez o curso conosco e tal, e ele falava muito palavrão. E, de vez em quando, ele me mandava pelo WhatsApp algum videozinho, né, com palavreado, assim, chulo,
de botequim, sabe? Aquelas palavras. Aí eu disse para ele, olha, tudo bem, mas eu acho que você pode passar uns vídeos para os seus amigos, né? Com um palavreado um pouco mais nobre. Né? Ele falou, mas por quê? O espírita não pode falar palavrão? Eu falei, olha, poder você pode qualquer coisa, né? Tudo me é lícito, disse Paulo, só que nem tudo convém. Então, quando você usa um palavreado assim, você já sabe que espírito você está atraindo para perto de você, não sabe? Aí ele não gostou muito e tal, só que ele, de vez em quando, eu passava uma palestra para ele no Centro Espírita, e depois de, acho que um mês e meio, era a vez dele no rodízio. Tema que eu disse para ele, como o palavrão influencia a tarefa espírita. Ele falou, mas você como é que ele disse? Você não existe, né? Você me pegou exatamente naquilo que você sabe que eu faço e me fez estudar esse tema exatamente para eu entender aquilo que você me falou naquela vez. Exatamente. Estude e veja se faz sentido para você. Aí ele veio, depois de 15 dias, e deu uma bela palestra, né? Falando sobre a impropriedade do palavrão, né? No vocabulário do espírita. Muito bem. Então, de acordo com o caráter dos espíritos que as transmitem, serão triviais, né, as comunicações, ignóbeis, obscenas, insolentes, arrogantes, malévolas e mesmo ímpias. Então, é isso, né? A gente precisa... Olha, a doutrina espírita, eu entendo, né, ou a escola espírita, é a melhor escola moral que a gente pode encontrar, porque é a moral do Cristo, e Jesus veio aqui nos ensinar, não é? A ter um comportamento mais nobre, um comportamento mais... um comportamento cristão, verdadeiramente, não é? E, portanto, na escola espírita, quando a gente aprende a questão do evangelho, a reforma íntima, né, a gente começa a entender o porquê disso. Poder, você pode. Agora, arque com as consequências. Né? Quando você não tem bons hábitos, as consequências serão não muito agradáveis. Né? Os médiuns obsidiados transmitem comunicações grosseiras ou frívolas. No livro dos médiuns está lá, um dos maiores problemas do médium ou da mediunidade é a obsessão. Então, esse é o cuidado que a gente tem que ter. Porque se a gente não tem um comportamento adequado como médium, né, onde quer que a gente esteja, aí, então, a gente vai estar sempre atraindo, né, espíritos que vão, muitas vezes, nos causar constrangimento, vão nos causar aborrecimento, né? Vão influenciar a nossa vida de uma forma muito negativa. Dominados por certos espíritos, são induzidos a produzirem as mais vexatórias e variadas situações provocadoras de grande sofrimento. Eis aí. Comunicações frívolas emanam de espíritos levianos, zombeteiros ou brincalhões, mais maliciosos do que maus. Né? São maus, mas maus no sentido de imperfeitos, não maus por fazerem o mal ostensivamente ou voluntariamente. Né? Fazem mal, falam mal, têm um mau comportamento porque são imperfeitos, são ignorantes, muitas vezes. Né? E não ligam a menor importância ao que dizem. Como nada contém de indecoroso, essas comunicações agradam a certas pessoas, que com elas se divertem, porque encontram prazer nas conversações fúteis. Eis aí, né? a questão. Esses espíritos levianos pululam ao nosso redor e se aproveitam de todas as ocasiões para se intrometerem nas comunicações.
como a verdade é o que menos os preocupa, sentem malicioso prazer em mistificar os que têm a fraqueza e mesmo a presunção de acreditar nas suas palavras. Então é isso, né? O estudo nos ajuda a isso. Lembremos-nos do ensinamento do apóstolo João, numa das suas epístolas, não é? Lá do Novo Testamento, é a epístola número 1. Acredito que vocês conhecem essa passagem, né? Ela é muito citada. Amados, não creais em qualquer espírito, mas examinai os espíritos para ver se são de Deus. O que quis dizer João para ver se os espíritos são de Deus? Existem espíritos que não são de Deus? Claro que não, né? Todos os espíritos são criados por Deus. Ver se os espíritos são de Deus, que quer dizer se eles estão harmonizados com as leis de Deus, leis de amor, né? Leis de justiça, caridade. Então, é isso. Se são espíritos levianos, espíritos brincalhões ou beteiros, muitas vezes eles não estão nem aí, não é? Com a sua linguagem, e eles não fazem a comunicação, né? Não tem um caráter sério. Como a verdade é o que menos os preocupa, então sentem esse malicioso prazer. Seguindo, o estudo e a boa conduta moral são recursos essenciais para neutralizar as suas ações. Estudo e boa conduta moral. Os médiuns iniciantes e os menos vigilantes são seus alvos prediletos. Então, atenção, né? Seriedade. Comunicações sérias são dignas de atenção quanto ao assunto e elevadas quanto à forma. É a diferença, não é? Toda comunicação que exclui a frivolidade e grosseria e que tem em vista um fim útil, mesmo que seja de caráter particular, é uma comunicação séria, o que não significa que esteja sempre isenta de erros. Nem todos os espíritos sérios são igualmente esclarecidos. Há muita coisa que eles ignoram e sobre as quais podem enganar-se de boa fé. Vocês sabem que na Pleiade do Espírito da Verdade, né, existiam muitos espíritos, porque foram milhares deles, né, que vieram à Terra nesse grupo e se espalharam pelo mundo. E nem todos tinham o mesmo nível de elevação. Então, agora, claro, por isso que Kardec fez o quê? Aquele controle universal, né, das comunicações dos espíritos, das mensagens. Ele recebia as mensagens e começou a analisar e ver aquelas que realmente tinham um linguajar sério e, principalmente, aquelas que, digamos, coincidiam nas suas revelações para que ele pudesse incluir na codificação. Foi assim que ele trabalhou, né? Então, temos que passar tudo pelo crivo da razão, né? Isso é fundamental também. A principal dificuldade está na capacidade de enganar que alguns espíritos desenvolveram. Eles têm uma capacidade, com uma linguagem, muitas vezes, né, melosa, com uma linguagem calma, tranquila, eles misturam ideias verdadeiras com falsas interpretações, e se a gente não está bem preparado, né, se a gente não tem os conceitos vivos, né, na nossa memória, muitas vezes podemos ser enganados, né? Os espíritos denominados pseudo-sábios são os que mais se manifestam dessa forma. No meio espírita, um espírito que vocês talvez já tenham ouvido falar e que tem muitas obras que são lidas, estudadas, tem algumas até muito interessantes. Uma delas eu li logo no começo, quando entrei na federação, que foi indicada num curso, que era o Sublime Peregrino. É do espírito Ramatiz. Ramatiz tem umas obras muito interessantes, mas Herculano Pires já disse dele ser um pseudo-sábio,
como tem uma outra obra de um estudioso, né, que também se baseou exatamente na figura dele, na obra dele, para denominá-lo um pseudo-sábio, porque ele é um espírito que viveu muito no Oriente, então ele tem um caráter muito místico, né? Então, ele mistura muita coisa. Tem coisas ali que você aproveita, tem outras que não. Não que a gente esteja proibido de ler, mas para ler e, digamos, poder aproveitar do lado bom, né, das comunicações dele, dos textos, é preciso a gente ter uma boa base doutrinária espírita, né, para saber separar o joio do trigo. Enfim, comunicações instrutivas são comunicações sérias que têm como principal objetivo um ensinamento qualquer dado pelos espíritos sobre as ciências, a moral, a filosofia, etc. São mais ou menos profundas conforme o grau de elevação ou de desmaterialização do espírito. Os espíritos sérios, se apegam aos que desejam instruir-se e os ajudam em seus esforços. Quando eles veem que a gente tem boa vontade de estudar, de aprender, e a gente se dedica, faz esforços, né? Eles se aproximam e nos acompanham, nos inspiram sempre, né? nos reforçam o nosso conhecimento e encontram formas de também fazer chegar até nós o conhecimento complementar. Enfim, se é preciso experiência para julgar os homens, de muito mais habilidade necessitamos para julgar os espíritos. Julgar não é bem o caso, né? Porque a gente não deve julgar ninguém, né? Mas é no sentido de analisar aquilo que eles nos falam e verificar aquilo que faz sentido, né? Passando tudo pelo crivo da razão e da lógica para formar o nosso próprio cabedal de conhecimentos. Era isso que eu queria falar. E não sei se vocês querem fazer alguma colocação ou não, se ainda há tempo, fiquem à vontade. Eu queria só fazer uma colocação aqui, obrigada, Manuel, pela aula, que a gente está falando de espíritos, né, essa qualidade desses espíritos. Mas se a gente prestar atenção, fora da reunião mediúnica, qual é a qualidade das pessoas com quem a gente convive também? A linguagem que eles usam, o comportamento, os costumes, porque isso tudo vai estar trazendo para junto de nós aquela qualidade de espírito no nosso círculo de convivência. Então, muitas vezes, o que parece uma coisa divertida, na verdade, pode estar prejudicando a gente, porque quando o Manuel falou da brincadeira do copo, por que é perigoso? Porque eu não abriria minha casa para um estranho que não sei de onde vem, quais são as intenções, ou eu já sei que as intenções não são boas, mas quando eu estou fazendo a brincadeira do copo, é isso que eu estou fazendo. Eu estou abrindo a minha casa para esse tipo de indivíduo. Isso. No caso dessa convivência, né, eu estou pensando em churrasco, em tomar cerveja e fazer as coisas que a gente sabe que a sociedade faz. Qual é a qualidade de gente que eu estou escolhendo? Porque a qualidade de gente que eu estou escolhendo vai estar envolvida por essa qualidade de espíritos. E essa qualidade de espíritos, quando eu sou médium, interfere no meu equilíbrio muito mais do que eu imagino. Bom, acho que agora eu queria fazer a prece final para a gente encerrar, se ninguém tiver pergunta. Eu posso falar um pouquinho? Adorei a aula, Manuel. E quando você falou da importância do expositor estar atento, vigilante, estudando e etc., me ocorreu comentar com os nossos alunos que cada um deles também tem essa responsabilidade. Quando a gente dá uma aula, se os
ouvintes, se os nossos aluninhos estão com um bom padrão vibratório, a aula sai fácil, a palestra sai fácil, as coisas, a energia, o magnetismo dos alunos dão sustentação para o expositor, né? Além do aproveitamento deles ser melhor, eles também estão ajudando na qualidade do trabalho. Então, a gente sabe que fazer um curso como esse, qualquer curso na doutrina, não pode ser feito de uma forma aleatória, não diria irresponsável. Descompromissada, né? Descompromissada, exatamente. Com o conhecimento que todos nós já temos, a gente já sabe que o compromisso com a doutrina deve ser o número 1 da nossa vida. E compromisso com a doutrina implica em estudo, em prece, evangelho no lar, enfim, reforma íntima, né? Então, em favor deles mesmos, em seu próprio benefício, porque, como você muito bem disse, o Espiritismo não quer fazer proselitismo, não precisa de trazer gente despreparada, né? E me ocorreu também que, anos atrás, quando ainda se fazia sessões de materialização, aqui em São Paulo, não sei se havia um critério rígido para a pessoa poder frequentar, tinha que ficar sem fumar, sem beber, sem comer carne, né? Era uma preparação assim bem severa. E para a aula nós não precisamos chegar a esse nível, mas precisamos de moderação no alimento espiritual e no material. Mas é muito importante que cada um se conscientize da parcela de responsabilidade que tem. Né? Isso. Inclusive para atrair bons espíritos, para os levadinhos não ficarem pertinho da gente depois. Exatamente. Eu mandei para vocês um vídeo de perguntas e respostas. Eu acho que está muito alinhado com essa conversa que a gente teve, o comportamento durante a reunião mediúnica, mas principalmente a responsabilidade do médium no momento da reunião. Então, eu coloquei no Google Classroom para quem puder escutar, demora 20 minutinhos, tá? Então, quem quer fazer a prece final para a gente? Aí a gente vai fazer a parte da irradiação depois. Fazer 5 minutinhos de irradiação. Quem quer fazer a prece de encerramento? Miguel, faz para a gente. Vamos manter nossa conexão com Deus, elevar nosso pensamento ao Senhor, a Jesus, e agradecer pela aula belíssima do Sr. Manuel, pela inspiração que ele teve, os Espíritos de luz ao seu lado, pelas belas palavras, pela palavra fácil, pela nossa assimilação fácil. Então, por isso, nós somos muito gratos pela possibilidade de ter um grupo forte, como temos aqui em Portland, um grupo pequeno, mas um grupo alinhado, um grupo coeso, né? Com auxílio e com a ajuda também da tecnologia, sai em contato com o Anel, com a Lúcia, né? E tantos outros que acompanham de casa. Então, que a gente possa encerrar o dia de hoje agradecendo toda essa energia fluídica que recebemos aqui, não só através dos ensinamentos, mas também através da fluidificação, a magnetização que recebemos dos espíritos aqui presentes, que a gente possa continuar a estudar, a nos dedicar a essa doutrina tão bonita, que é a doutrina espírita, e principalmente a olhar para dentro, se melhorar, para evoluir na nossa moral, né? Além também do intelectual. Que Jesus possa levar todos para casa de forma segura, que a gente se mantenha fiel à doutrina, aos estudos e principalmente ao amor divino uns com os outros. Que assim seja. Graças a Deus.
Agora, eu vou colocar